Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos eu e a Fê para poder falar um pouquinho aqui sobre o 12º encontro do nosso percurso formativo. Então, na pauta de hoje, o que a gente vai ter? Uma acolhida referente a uma escada na escola, e depois a gente vai para o desenvolvimento entendendo o que é essa escada vinculada a uma escala, que a gente chama da escala de Roger Hart. E o que isso tem a ver com a participação dos nossos alunos na escola. E, por fim, a gente vai para as nossas considerações finais. Primeiramente, queria aqui trazer uma reflexão sobre para que serve uma escada numa escola. Vou deixar aqui um tempinho, vocês pensem a respeito, e vocês podem trazer aqui reflexões também simbólicas, né? Para que serve uma escada numa escola? Será que é só para subir, Marcela? Será que é só para subir? Ou a gente acaba descendo também com ela? Exatamente. Se movimentando. Bom, e aí tem uma frase aqui que é muito interessante para a gente poder saber em qual escola a gente se encontra hoje em dia, né? Então, existem escolas que são como paredes, altas, frias, cheias de regras, mas há escolas que são como escadas. A gente sobe junto, degrau por degrau. E aí, qual delas é a sua? Bom, quando a gente fala, né, dessa escada, dessa simbologia da escada, a gente tem aqui uma cartilha de conflitos na escola, que se chama Conflitos na Escola, Modos de Transformar. Ele vai trazer lá num trechinho sobre a participação dos alunos, subindo a escada de Roger Hart. Então, ele fala que nas escolas, tanto crianças e jovens, são em geral vistos como estudantes, só que esses estudantes é uma categoria muito abstrata. A gente não enxerga os alunos como seres humanos concretos, cheios de desejos, cheios de problemas, cheios de anseios, de virtudes, de valores. Então, a gente tem que olhar para esse aluno não simplesmente como essa categoria distinta do ser humano. E aí, para isso, como o ser humano ele traz um monte de histórias cheias de vínculos e de voz, a gente precisa conectar a participação com esses vínculos, com essa conexão. Então, eles vão se articular de forma muito estreita. Ter escola é ótimo. Ter voz na escola, sem ter vínculo com essa escola, não faz com que o aluno se sinta pertencente ao grupo. E aí isso pode acabar levando a intervenções fantasiosas, a uma rebeldia sem causa, descolada da realidade. Por quê? Porque ele vai simplesmente ter uma voz, mas sem se sentir pertencente, sem ter ali uma responsabilidade naquela escola. Então, é uma voz fantasiosa. E uma voz que não é ouvida, né, Marcela? Também. É uma voz que ela é reverberada, mas ninguém escuta. Muito bom, isso mesmo. E isso lhe diz alguma coisa, gente? Você lembra de exemplos de alunos ou de professores, quando você também era aluno, que fazem escolhas, falam, mas no final não fazem nada? Ou que acabam seguindo os outros, mas nunca contribuem com novas propostas ou nem fazem perguntas? E por que será que esses alunos ou esses professores acabam seguindo com os outros? É simplesmente porque ele não quer ou porque ele sente que ele não tem voz naquele espaço? Quer falar alguma coisa aqui, Fê? Sim, às vezes a gente está num espaço, a gente quer contribuir e a gente não tem voz para poder contribuir. Ou ao contrário, a gente está num espaço que a gente pode contribuir, mas a gente, por vergonha, por medo, por não ter tido nunca a oportunidade de contribuir, a gente se esconde, a gente acha que a nossa voz não vai fazer diferença. Então, esse é um propósito que a gente precisa levar para os nossos alunos. Fazer ele ver, entender que a voz dele tem sim, tem valor. Então, não importa se foi uma participação pequena, se foi uma participação grande, se foi uma ideia estrondosa, ou se for uma ideia que seja simples, humilde, mas é importante que ele comece a perceber que a voz dele tem sim importância. E a nossa também, né, Marcela? Que às vezes a gente esquece que nós, como professores, nós também temos vozes, nós também queremos falar. Então, a gente precisa também dar nossa contribuição, não só para a escola, mas para a sociedade, para os nossos alunos, no nosso dia a dia. Então, é importante que a gente faça essa nossa voz ecoar, mas de uma forma que ela seja participativa, que ela seja colaborativa com as outras pessoas também, né?
Ótimo. E, inclusive, isso acaba reverberando no que a gente sempre fala das rodas de conversa, né? Não adianta um falar se os outros não ouvem. Então, a gente trabalha muito a parte da escutativa, porque uma voz simplesmente falada e não ouvida, ela não é uma voz, né? Exatamente. E a roda de conversa, ela vai levando aos poucos a essa escutativa. Então, nem que talvez eu pense que no momento não vai dar certo, né? Mas depois eu vejo que deu certo, da primeira, da segunda, seja da terceira. E assim é a nossa voz na sociedade, né? Talvez eu acho que eu não sou escutada como cidadã. Mas será que eu faço essa voz ela chegar, talvez eu precise falar mais de uma vez para que ela seja ouvida, né? Não somente escutada. Muito bem, é isso mesmo. Bom, e aí, quando a gente fala da importância da participação na promoção da cidadania, isso tá lá na cartilha, gente, que vocês vão ver aqui embaixo, né? Dentro do Moodle, vocês vão ter acesso ao texto integral. Então, qual é a importância da participação na promoção da cidadania? Os alunos se tornam corresponsáveis pela escola, então essa ideia de eles se sentirem pertencentes e por isso eles sentirem que eles têm sim uma cidadania e uma participação naquele local. Possibilita aos alunos expressarem as suas opiniões. Então, também é muito comum a gente só querer ouvir a voz que a gente quer, que a gente gosta de ouvir. Mas as opiniões, elas precisam ser expressadas e por isso que a gente precisa também possibilitar, né, essa participação. Os alunos se beneficiam mais de diálogos, então, ao invés de ficar um monólogo, só o professor falando, a gente tem essa troca entre eles, entre professor e aluno. E os alunos se envolvem mais em seu próprio processo de aprendizagem, porque se eles estão ali presentes, falando dos sentimentos, das opiniões deles, promovendo essa cidadania, eles aprendem muito mais também do que ao invés de ficar ali um sujeito passivo, né, recebendo as informações. E, Marcela, eu só queria fazer um link que a gente pode deixar bem claro com a missão 2. O tanto que essa participação ela está muito ligada com a missão 2, tanto o dia D quanto o do herói busca os perrengues. Porque a partir do momento que o herói busca os perrengues, ele vai começar a perceber que ele é responsável pela escola. Então, ali ele tem responsabilidade também. Então, eu sei que eu não posso pinchar a escola, porque se eu fizer isso, eu estou sujando o ambiente de todos. Eu sei que se eu ficar passando na frente do meu colega na hora do lanche, alguém lá atrás que chegou na hora, que estava certinho, está sendo prejudicado. Então, é muito importante a gente fazer esse link, né? Esse link com a missão. Porque às vezes a gente pensa que não tem nada a ver, mas sim. E quando a gente fala do dia D também, os alunos ele começa a desenvolver um processo de aprendizagem ali. Então, a partir lá da primeira missão, quando eles começam a fazer as oficinas de talentos, eles começam esse processo de aprendizagem, de desenvolvimento, de descoberta. Então, essa escala de Roger, ela está muito ligada às nossas missões, tanto da primeira missão, quanto agora da segunda missão. Muito bom. Na aplicação dos questionários mesmo, a gente estava até comentando com uma professora hoje mais cedo, né, Fê? Que os próprios alunos, ao serem participantes de coletar informação ou então de responder, né, aqueles questionários, eles já geram uma reflexão dessa participação, de em que lugar eles estão. Então, é uma reflexão indireta, mas que está promovendo cidadania também, né? Sim, é uma sensibilização que ela não, por não ser tão direta, ela vai chegando ao aluno aos poucos, vai promover esse momento de reflexão. Então, Exato. são em pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas atitudes, que esses momentos de reflexões, eles vão surgindo para os nossos alunos. Exato, que aí acaba, né, culminando com isso que a gente está falando aqui no finalzinho, de os alunos se envolvem mais em seu próprio processo de aprendizagem, porque eles estão lá com a mão na massa. Muito bom. Mas, enfim, o que é essa escada de Roger Hart? Né? O que ela significa? Eu não vi ela, a gente vai trazer aqui algumas imagens para vocês entenderem. Mas ela é uma escala de participação juvenil, então é bem voltada aqui para a questão das crianças e dos jovens, nos assuntos da escola, que pode ajudar as lideranças, gestores, os docentes, a gente entender em qual nível de participação as crianças e os jovens se encontram no momento atual e em qual nível a escola pretende alcançar. Então,
em qual degrau a gente se encontra agora dentro dessa participação e quais são os outros degraus que a gente pode subir. Quer falar? Assim, agora ele mostra aqui para a gente um desenho da escada, né? Que na verdade é uma escala, mas a gente usa um desenho em forma de escada. Então, o aluno ele começa lá naquele primeiro degrau. Será que é nesse degrau que a gente quer nossos alunos, onde eles são manipulados? E ele vai subindo. Não, eles são tão ali para decorar. Então, eu preciso de uma escola que os alunos estejam lá paradinhos, bonitinhos, mostrando que a escola está cheia, que a sala está comportada. Será que é essa escola que a gente quer também para os nossos alunos? Então, também os jovens são usados no efeito de demonstração. Olha aqui, ó, os nossos intervalos, como os nossos alunos são comportados, né? Como os nossos alunos estão aqui. Inclusive, Fê, me lembra muito essa ideia do talking, quando a gente vê, por exemplo, aqueles outdoor, né? Ah, o aluno passou em primeiro lugar de não sei o que lá. Então, assim, é só um efeito de demonstração. Você leva como mostrar. É. Você olha, você fala assim, gente, essa escola é a que eu queria. Os meninos todos lindos, maravilhosos. Não tem conflito, não tem nada. Não tem conflito, não tem diálogo, não tem brincadeira, não tem ninguém tacando uma bolinha, não tem ninguém questionando o professor, não tem ninguém questionando os espaços da escola, né? Então, onde estão nossos alunos aqui agora? Então, os alunos, os jovens, eles recebem um papel definido. Então, o seu papel qual é? É de estar aqui só de receber informação. É esse o seu papel. Nada mais, não há troca. Então, é o famoso receptor, né, Marcela, que a gente fala. Então, o aluno está ali só para receber. Então, assim, será que hoje, na educação de hoje, ainda cabe esse modelo? Será que a gente ainda está nesse espaço que o aluno ele é apenas um objeto decorativo, um objeto de foto, um objeto que está ali, que ele não tem voz, que ele simplesmente acata, não a troca? Será que a gente ainda está nesse degrau da educação? Então, é uma barreira, né, Marcela? Total. E, Fê, o que também combina muito com a ideia do que eu falei lá no início, de que nesses primeiros degraus, você não enxerga o jovem como um sujeito ativo. Ele não é nada, ele é um totalmente objeto. abstrato, né? Igual Abstrato. ele fala. É um estudante, é só isso. É um estudante abstrato, é um ser que não tem nenhuma definição. Exato. Então, é como se a gente estivesse naquele controle e o aluno, ele está ali, não tem voz, não tem participação. Muito boa essa sua colocação, Marcela. Então, a partir do 5º degrau, a gente já vê que os jovens já começam a ser consultados, informados. Será que é legal? O que vocês acham? Vamos fazer isso? Será que dá certo? Será que não dá? E muitas das vezes isso é desafiador. Se você pensar até dentro de sala de aula, quando a gente propõe, eu não sei se você já fez isso, Marcela. Às vezes eu faço com os meus alunos. Ó, eu posso cobrar assim e assim. Qual jeito que vocês querem que eu cobre? De dar essa escolha. Uhum. Eu sei que para algumas pessoas, não, eu que escolho, eu vou cobrar assim. Então, assim, pode parecer que é coisa boba, mas ali você já deu eu posso cobrar você fazendo isso, eu posso cobrar vocês, o que vocês preferem? Exato. Então, a gente pode começar com pequenas atitudes, né? Não precisa ser coisas grandiosas. É porque às vezes a gente pensa que tudo precisa ser grandioso. E não, pequenas atitudes fazem a diferença. Boa. Concordam? Concordo. Se eles não concordam, eu concordo. Marcela. Ou você acha que tudo tem que ser grandioso para poder ser ouvido? Não mesmo. Até porque de pequenininho, pequenininho, passinho em passinho é que a gente chega lá no topo, né? Então, realmente é um conjunto, né? Sim, esses dias, numa coletiva, eu falei para os meus professores, eu falei assim, talvez vocês não precisem fazer muitas coisas pelos seus colegas. Se você já entrar na sala dos professores e der um bom dia com um sorriso, você já aquece o coração de muitos, que é muito bom você entrar no lugar e ver alguém te dar um bom dia sincero, né? Então, assim, são pequenas atitudes, é porque na cabeça da gente tudo precisa ser muito grande e não precisa. Então, assim, os jovens, eles começam a ser consultados, eles começam a ser informados. E isso tem que ser um exercício para nós também.
para a gente sair desse nosso papel de controlador, de achar que a gente sempre tem que estar no controle, a gente tem que estar ali segurando o volante, mas a gente tem que saber que tem pessoas dentro também que podem dar opinião. Talvez eu quero ir por aqui, não, vamos para a direita, vamos para a esquerda, né? Então, lá no sexto degrau, eles falam que os adultos iniciam a atividade e compartilham as decisões com o jovem. Então, esse é nosso papel. A gente dá o comando, a gente iniciar, mas essas decisões, elas precisam ser compartilhadas. Então, da mesma forma que eu gosto que as coisas sejam compartilhadas dentro da minha casa, que eu gosto que na minha escola as decisões sejam compartilhadas, nada mais justo que também dentro de nossas aulas, dentro de nossas salas de aulas, que as decisões também sejam compartilhadas. E não volto a repetir, não são decisões que vai mudar a minha aula de uma forma drástica, são pequenas coisas. Então, voltando às nossas missões. Então, lá no banco de talento eu tive 5 talentos, mas eu posso levar para o dia D só 4 ou só 3. Então, em vez de eu decidir sozinho, eu não posso compartilhar essa decisão com meus alunos? Então, compartilho essa decisão com meus alunos. Então, isso é uma forma de trazer eles dentro do processo democrático e deles estarem cientes que a decisão foram deles. Então, se chegar lá no dia, poderia ter escolhido tal oficina. Não, foram vocês que escolheram, foi uma decisão coletiva. Então, todos contribuíram para aquela decisão. Da mesma forma de buscar os perrengues, né, Marcela? Porque quando o aluno ele faz lá o questionário, ele busca os perrengues na escola, ele pode achar 2, 5, ele pode achar só um, mas eles vão decidir aqueles que é prioridade para eles. Talvez o que seja prioridade para os alunos é diferente do que seja prioridade para a gente. Total. Total. Talvez eu acho que a biblioteca tem que ser assim assado, mas talvez eles achem que o espaço que eles lancham ou o espaço que eles passam o intervalo seja mais importante para eles. Então, Exato. é aí que a gente deve afrouxar um pouco as rédeas, não soltar as rédeas, né? Mas afrouxar para poder os nossos alunos terem esse poder de decisão. E no 7º degrau, os jovens já lideram e iniciam a ação. Isso aí é totalmente o dia D, né, Marcelo? Aham. Totalmente, totalmente. Eu falo para os professores, vocês vão fazer o roteiro, ajudar no roteiro, mas quem vai comandar são eles. Exato. Então, Não, e numa escola, assim, quando a gente pensa, né, numa escola ideal, a gente pensa ainda que desde do processo de criação do dia D até chegar lá e colocar, os professores só estão na retaguarda. Os alunos que estão tomando conta e liderando, né? A gente sabe que, assim, são degraus bem desafiadores, mas é essa escada ali, o que ela propõe lá no finalzinho, né? não, sim. E quando a gente traz esses jovens para liderar, a gente traz eles juntos para nós, e não só no dia D, né, Michelle? Então, Marcela, a Michelle está falando de mim, né, não tem jeito, Marcela. Então, se a gente pensar que os jovens eles podem liderar, a gente pode trazer esse aluno não só para o dia D, a gente pode trazer esse aluno para todas as atividades da escola. Então, quando a gente consegue mobilizar os nossos alunos, os nossos jovens, para que eles sejam pertencentes e participantes dentro da escola, a gente tem um ambiente escolar muito mais saudável. Então, quando eu trago essa responsabilidade, talvez todos não vão ter talentos e nem habilidade para uma determinada ação, mas os outros vão ter. Talvez o talento dele seja outro. Talvez ele seja aquele meu aluno que ele vai conseguir ter um diálogo melhor com os colegas, tem aquele aluno que ele já é um líder nato. Talvez eu tenha aquele aluno que vai me ajudar em alguma oficina de xadrez, por exemplo, porque eu quero desenvolver uma matemática com meus alunos. Então, a gente precisa, além de descobrir esses talentos, além de dar essa voz, o protagonismo só no dia D, a gente precisa trazer esses jovens para o nosso dia a dia. Então, essa liderança ela tem que ser contínua dentro da escola, mas de forma saudável, né? Nunca de forma arrogante, nem de fazer bullying com o colega, nada disso, mas de uma forma saudável, que ela seja sempre constante. E no 8º degrau, a gente chega na nossa escola ideal, né, Marcela? Que é o quê? Que os nossos alunos e nós compartilhamos todas as decisões que são tomadas dentro da escola.
talvez não vai dar certo sempre? Não. Pode dar errado? Pode. Mas isso é um processo de aprendizagem. A gente fala muito em corrigir rota. Talvez eu precise corrigir algumas rotas? Precise. Mas o caminho fica mais fácil quando a gente faz junto. Quando escola e alunos caminham na mesma direção. Então, não é colocar a responsabilidade na mão do aluno, mas é compartilhar com ele algumas decisões e algumas responsabilidades, porque a partir do momento que ele está inserido no movimento de decisão, ele também está inserido no movimento de ter responsabilidade dentro da escola. Isso é muito benéfico para a gente. Então, talvez seja essa a escola ideal que a gente espere, né? Que o aluno ele se sinta responsável pelo ambiente escolar dele, da casa dele como pessoa, dele como cidadão. E é isso que o nosso projeto busca, né? Essa consciência da cidadania. Sim, e é importante também frisar que muitas das vezes os jovens, eles trazem soluções que nós não estamos pensando, porque a sociedade, ela vai mudando conforme o tempo, ela, né, não é fixa em um momento estático, e a gente tem algumas visões que talvez já estejam defasadas. Então, os alunos, eles trazem esse ar de, vamos renovar. Por isso que eles precisam ser ouvidos também. A gente, às vezes, subestima. Frescor, né, Marcela? É o frescor. Exato. Traz, e aí, às vezes, eles trazem essa mente que está borbulhando de ideias, igual você falou. Porque, às vezes, as nossas estão tão preocupadas com nossos afazeres do dia a dia, que a gente, coisas simples que eles veem e eles conseguem transformar com a criatividade deles. Exato. As sinapses ainda estão aqui, né? Neuroplasticidade ainda está evoluindo. Então, de fato, isso pode trazer várias soluções que talvez os adultos não consigam pensar sozinhos. Então, por isso que ele está lá no 8º degrau, né? Perfeito. Bom, aqui é a mesma escada, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem mais ou menos uma classificação do que seria uma não participação desses alunos e já o início de uma participação. Então, até o 3º degrau, que a gente usa ali os alunos como decoração, ou então só manipulando-os, ou um toque, né, que eu falei do outdoor, olha só, nossos alunos são perfeitos. Isso, a gente não tem participação. Eles estão lá de forma extremamente passiva. Agora, quando o adulto, ele atribui, mas apenas informa qual é o papel do aluno, o aluno começa a ter uma participação, porque ele vai ter um papel ali. Só que é um papel, né, que ainda não vem de uma vontade dele. Tá? Marcela, e por assim segue. E só lembrando que essa escada é uma escada para nós também, né? Porque é uma escada que começa a nossa participação, mas de uma forma inversa. A nossa participação em permitir a participação dos alunos, né? Total. Nossa, muito bom mesmo. Então, a gente tenta, né, entrar nessa participação ali dentro, né, dessa escada também. Qual que é a nossa participação na participação dos alunos, né? Exatamente. Muito bom. E é isso, gente. Então, aqui segue, né, a mesma imagem que a gente mostrou no slide anterior, é a mesma, era só para vocês verem o que é uma não participação e o que já começa ali uma participação dessa criança, desse aluno. Bom, o Rasch, ele criou essa escada para mostrar que nem toda participação é verdadeira. Porque é isso, quando a gente vai ali no degrau 4, por exemplo, ele está participando, mas não é aquela participação ativa. Então, às vezes, dizem que nos ouvem, mas a decisão já está feita. Acontece muito isso, né? Gente, o que vocês acharam de legal? O que vocês querem colocar no dia D? Chega lá no dia D, não tem nada do que eles quiseram. Então, isso é importante também de ser averiguado nessa escada. E aí, a gente traz também essa reflexão, né, Fê? Quais são os degraus que nós desejamos alcançar? Não necessariamente, em todos os momentos, a gente deseja alcançar o degrau mais alto. Às vezes precisa ali, sim, né, de talvez uma condução mais assertiva pelos adultos e não pelos jovens. A gente sabe, né, desses momentos que precisam ter uma decisão um pouco mais séria. Mas quais degraus nós gostaríamos de alcançar? E em quais degraus nós estamos? Ou nós já estivemos? Às vezes não adianta eu querer alcançar um degrau alto, eu já ir lá com pular de 2 em 2, né, Marcela? Ou se minha perna for bem comprida, alcançar de 3 em 3, mas se eu estou deixando degraus lá embaixo que são sólidos, que são bases que eu estou deixando. Então, eu preciso ter uma voz ativa dos meus alunos dentro da escola? Eu preciso estar nesse degrau? Necessito. Mas eu preciso ter responsabilidade? Meu aluno precisa ter essa sensibilização? O que é ser responsável dentro e fora da escola? Precisa. Então, talvez eu precise estar lá naquele primeiro degrau. No primeiro, não que eu digo no primeiro degrau lá da escala,
mais no degrau da conscientização, né? A gente começando lá no nosso quarto degrau da participação do aluno. Você vai participar, mas você precisa primeiro ser o quê? Responsável. Ser responsável com você, ser responsável com a escola, ter esse momento de você entender que você faz parte de uma sociedade, que você faz parte de uma família, que você faz parte de uma escola. Então, a gente, para alcançar degraus maiores nessa participação, a gente precisa lembrar o menino que o degrau dele tem que ser firme, o de baixo. Então, a gente caminhando e semeando, né? Como diz Cora Coralina, né? Que no final terás o que colher. Então, é isso que a gente tem que lembrar toda vez quando a gente quer alcançar um degrau maior. É aquela famosa frase, né, Fê, de com grandes decisões vem grandes responsabilidades também. Então, Sim. Não é simplesmente essa bagunça de você só poder decidir, né? Você decide, mas espera aí. Não, eu quero só participar. Não, você não quer só participar. Você precisa mostrar por que você quer só participar. Antes, Sim. Você precisa mostrar para mim que você está apto a participar, a tomar decisões. Como é que eu posso tomar uma decisão sozinha se eu não escuto os outros? Eu quero que minha voz seja ouvida, mas eu não escuto os meus colegas, eu não escuto a minha casa, a minha família, eu não escuto os meus professores. Então, assim, é esse movimento de sensibilização que a gente precisa fazer com nossos alunos. Muito bom. Bom, então participar não é apenas opinar, é sentir que a escola também é nossa, é ter espaço para propor, errar, criar, mudar. É subir degraus de confiança, até que a gente não precise pedir voz, ela já é nossa. Então, é exatamente isso, é um degrau de cada vez, né? Junto com a confiança, a gente consegue, de fato, ter essa voz, né? Que já é nossa, mas que a gente vai alcançar ali na sua magnitude, quando estiver lá no degrau em cima. E confiança é a palavra-chave, né, Marcela? Porque se eu estou confiante é porque eu me sinto num ambiente que eu me sinto segura. Exato. Então, a gente proporcionar aos nossos alunos essa confiança, a partir dessa confiança, ele vai poder subir vários degraus, e não só dentro da escola, mas da vida, né? Numa vida plena de cidadania, de conhecimento, de responsabilidade. Então, assim, esse é nosso dever também como cidadão, né? Apoiar, dar confiança aos outros. Então, é isso que a gente propõe hoje nessa aula, e é o que a gente propõe sempre no projeto também. É isso. Bom, ficamos por aqui. Estamos com as nossas referências bibliográficas. Vocês também vão poder ver o material completo, né, dessa escada e da onde a gente tirou. E é isso, né, Fê? Sim, só lembrando que o texto também vai estar disponível no Moodle, né? O texto com essa escala, explicando esse estudo, vai estar disponível para poder. E também nós estamos à disposição, né, Marcela, para quem precisar. Com certeza. Estaremos por aqui. Beijo e até a próxima, gente. Tchau, até a próxima aula.